Pessoal, boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais um encontro do Forma MIB, mais uma aula aqui com a gente. E hoje vai ter um tema muito especial, é o começo aí da nossa caminhada aí no ultrassom, então o Dr. Dalton vai apresentar aula sobre princípios físicos, depois o Dr. Paulo Gotardi falando sobre técnica segura aí para passar acesso central, um tema super importante na formação de todo intensivista. E para começar o nosso encontro, como de costume, eu vou apresentar aí 3 questões para vocês pelo Mentimeter. Então, vou compartilhar minha tela. Só um segundinho. Como de costume, né, vocês podem acessar, então, o Mentimeter pelo QR Code ou direto pelo site, menti.com. Só aproveitando aqui no começo da aula, para divulgar o nosso evento amanhã, o segundo encontro Inova de Jovens Intensivistas, que é a inscrição é por esse QR Code, tá? Depois eu vou colocar no chat aí direto o link para inscrição também. Então, várias pessoas já se inscreveram aí, a gente sempre está divulgando, né? E hoje é o último dia, então, né? Na verdade, para inscrição, que o evento é amanhã já tá aí. Então, agora sim, as nossas questões aqui. Então, aqui o Mentimeter, vocês podem acessar aqui pelo site. Ó, aqui, mente.com, né? E o código é 2580-7464. Então, a primeira questão, sobre os princípios básicos da ecocardiografia, qual afirmação está correta? A ecocardiografia utiliza radiação ionizante para avaliar o coração e os grandes vasos. B, o modo M pode fornecer informações úteis para o time de eventos cardíacos, como abertura e fechamento valvar. Letra C, o Doppler pulsado utiliza 2 cristais separados para transmissão e recepção contínua do sinal de ultrassom. Ou letra D, a ecocardiografia em 3D é a única modalidade que permite a avaliação do fluxo sanguíneo com determinação de velocidades. Para quem entrou agora, a gente está no mente.com, né, com o código 2580-7464. Depois a gente vai comentar as questões no final. Se esse pessoal ainda tá entrando. Geralmente a gente tem bastante dúvida, né, sobre o funcionamento do ultrassom. Por isso que essa aula é importante para começar aí o módulo, né, de ultrassonografia nosso. Então, por enquanto, eu vou passar a próxima, depois a gente vai discutir aí no final, tá? Próxima pergunta, sobre as técnicas de Doppler ecocardiográfico, qual a afirmação está correta? Letra A. O Doppler contínuo, o CW, né, permite localizar com precisão a origem de um sinal específico ao longo do feixe de ultrassom. B. O Doppler pulsado é capaz de quantificar velocidades muito altas sem limitações. Letra C. O Doppler pulsado oferece resolução espacial, enquanto o Doppler contínuo mede altas velocidades sem localização precisa. Letra D. O Doppler tecidual, TDI, é utilizado principalmente para avaliar fluxos sanguíneos de alta velocidade nas válvulas cardíacas. Bacana. E a nossa última pergunta. Sobre o uso da ultrassonografia para acesso venoso guiado em tempo real, qual afirmação está correta? Letra A. Plano de varredura longitudinal é tecnicamente mais fácil que o transversal, pois mantém toda a agulha visível com menor habilidade do operador. Letra B. Transdutores de alta frequência têm menor resolução, mas maior penetração tecidual em comparação com transdutores cardíacos. Letra C. A compressão venosa durante a punção é um problema comum, especialmente na veia jugular interna, podendo levar à passagem inadvertida da agulha pela parede posterior do vaso.
E letra D, o Doppler colorido é obrigatório para diferenciar artérias de veias em todos os casos de acesso vascular. Bacana. Então, a gente vai para a aula, depois a gente vai discutir no final, vamos ver se algumas das dúvidas aí que surgiram nas questões vão ser sanadas aí durante a aula. Então, agora sim, para apresentar o Dr. Dalton, que vai apresentar a primeira aula de princípios físicos. Dr. Dalton é especialista em medicina intensiva, cardiologia e ecocardiografia, é diarista da UTI Cardio do Hospital Cardiopulmonar, diarista da UTI Geral do Hospital da Bahia, coordenador da UTI 3 do Hospital Estadual 2 de Julho, preceptor da residência de medicina intensiva do Hospital Municipal de Salvador, e instrutor do EcoTeam, curso da MIB. Então, agora é com vocês, Dr. Dalton. Tá mutado, doutor. Pronto. E agora, estão me ouvindo, pessoal? Sim, perfeito. Deixa eu botar aqui em modo de exibição. Para mim, é uma alegria imensa estar participando desse projeto, né, que é um projeto importantíssimo para a formação dos intensivistas a nível nacional. É uma grande honra também estar presente aí com Raíssa, com Mariano, com o Paulo, né, que é um grande especialista, um grande estudioso. Então, para mim, é uma honra grande e gostaria de agradecer a MIB e parabenizar a Forma MIB por essa iniciativa. Quando a gente fala sobre princípios físicos do ultrassom, normalmente é um tema que não é dos mais palatáveis, né? As pessoas tendem a, puxa, esse assunto é muito complicado, mas é um assunto importantíssimo, né? Se você vai construir uma casa, você tem que ter uma base, um alicerce forte. Então, para utilizar bem a ultrassonografia, é preciso ter noções fortes sobre a física do ultrassom. Então, a gente vai comentar sobre as características gerais do ultrassom e da formação da imagem ultrassonográfica, os tipos de transdutores, os modos básicos e o efeito Doppler. Então, nós temos algumas faixas de frequência, né? A onda de ultrassom, ela se parece muito com a onda sonora, né? Mas o que diferencia é a faixa de frequência. Então, a onda do ultrassom, existe ultrassom terapêutico diagnóstico, que nós utilizamos aí, está na faixa de frequência em torno de 2 a 20 MHz. Como é que o ultrassom ele é formado? Na grande maioria dos transdutores existe uma estrutura que é um cristal piezoelétrico. Esse cristal piezoelétrico ele tem uma propriedade muito interessante, que ao ser atravessado por uma energia elétrica, ele forma ondas eletromecânicas, né? Ondas mecânicas através de pulsos de compressão e rarefação. Essas ondas mecânicas vão ser transmitidas através do tecido e vão retornar em ecos para os transdutores, e a intensidade desses ecos é que vai formar as imagens que nós vamos visualizar na prática da imagem ultrassonográfica. A forma da imagem principal é a imagem bidimensional, que a imagem é projetada na tela em 2 dimensões. Então, você tem ali um cristal piezoelétrico, ele vai emitindo pulsos de onda, mais ou menos, pessoal, a velocidade é 1.000 a 2.000 pulsos por segundo, que vão varrer toda a imagem da região que vai ser explorada, tanto a nível de profundidade como de lateralidade. E essas imagens, né, esses ecos, vão retornar para o transdutor, que vai projetar a imagem no aparelho de ultrassonografia, né, essa imagem bidimensional da janela parestinal longitudinal do ecocardiograma. Então, é assim que é formada a imagem.
que é que aparece, como aparece? Então, o sangue, normalmente a gente diz que o sangue ele é preto, né? Ou anecoico. Então, os fluidos eles tendem a ser anecoicos. Se eles tiverem alguma densidade heterogênea, eles vão aparecer com alguma parte heterogênea, né? Mas, normalmente, o sangue, né, os derrames, eles são pretos, os tecidos são cinzas, né? E quanto maior a densidade do tecido, mais branco ele vai aparecer na tela. Esse aqui foi um caso interessante de um paciente que chegou com asepsia urinária, e se a gente puder observar, a gente tem aqui um ultrassom à esquerda, é um ultrassom do rim normal, e à direita não tem aquela imagem hiperecoica da medula, que a gente vê a imagem hipoecoica um pouco heterogênea, sugestiva de provavelmente uma pionefrose, né? Na imagem aqui à direita, onde vocês podem ver. Como é que funciona a transmissão da onda sonora? Então, a onda sonora tem algumas características semelhantes com a onda de ultrassom. A gente tem aí o comprimento da onda, que é a soma de um período de compressão e rarefação, uma fase positiva e negativa. Temos uma intensidade, né? Na onda sonora é o decibel, na onda de ultrassom tem a ver com amplitude. E a velocidade com que o ultrassom se propaga no meio é uma característica do meio e não da fonte emissora. E ela é igual ao produto do comprimento de onda vezes a frequência. Então, é uma característica básica da transmissão da onda de ultrassom. Nós temos basicamente 3 tipos de transdutores. Temos o transdutor convexo, abdominal, o transdutor setorial e o transdutor linear. Esses são transdutores básicos. O convexo, o comprimento de onda maior, uma frequência menor. Por último, o transdutor linear tem um comprimento de onda menor e uma frequência maior, e o transdutor cardíaco é chamado também de transdutor de arranjo de fase, porque os cristais piezoelétricos são despolarizados de forma sequencial. É um transdutor intermediário, que tem um comprimento de onda intermediária. Temos também outros transdutores. Esse, por exemplo, é o transdutor, né, microconvexo. Aqui eu, por exemplo, estou ensonando ultrassom pulmonar, né? Estou vendo a imagem do ultrassom pulmonar com o deslizamento pleural, né? Com a sombra acústica da costela, com o transdutor microconvexo. É um transdutor também que pode ser utilizado também para pacientes críticos. O transdutor, quanto menor a frequência de onda, maior a resolução da imagem. O ideal é que nós tivéssemos transdutores que tivessem frequência de ondas menores e que pudessem ter uma penetração grande. Mas, infelizmente, né, a gente vê que o transdutor linear é um transdutor de alta frequência, um comprimento de onda menor, ele tem uma penetração menor. Enquanto o transdutor convexo, que ele tem um comprimento de onda maior, ele tem, infelizmente, uma resolução menor, mas ele tem uma penetração maior. Vamos conversar agora um pouco sobre a resolução da imagem. Existem 2 tipos de resolução, a resolução espacial e a resolução temporal. A resolução espacial pode ser dividida, por sua vez, em resolução axial e lateral. Resolução axial é a capacidade do ultrassom de discriminar entre 2 objetos que estão localizados na sequência do feixe de ultrassom. A resolução lateral tem a ver com a discriminação dos objetos que estão localizados lateralmente ao feixe de ultrassom, e a resolução temporal tem a ver com a precisão com que é informado sobre o deslocamento do mesmo objeto. Quando nós temos a velocidade mínima entre 2 objetos que pode ser detectada pelo ultrassom, a distância mínima, corresponde a 1/4 do comprimento de onda. Então, se a gente tem uma insonação com um comprimento de onda menor, então observem aqui, eu tenho 2 objetos que a distância entre eles é maior do que 1/4 de comprimento de onda. Então, vai ser projetada na tela uma imagem real da localização que existem 2 objetos. Já o comprimento de onda menor, a distância entre as 2 estruturas, ela é menor do que 1/4 do comprimento de onda. Então, ele não vai reconhecer, então vai aparecer como se fosse o mesmo objeto. Vamos conversar um pouco agora sobre a resolução da imagem em relação à frequência de repetição de pulso e à frequência de quadros, a frame rate.
Qual é a diferença entre PRF e frame rate, pessoal? Imagine que a imagem ultrassonográfica ela é formada igual àquela imagem dos cinemas, né? Do rolo dos cinemas. Né? Aquele filme Cinema Paradiso, é um filme bem interessante. Então, é formada a imagem através de, inicialmente, pulsos de ondas de ultrassom, normalmente 5 ondas, numa frequência de 1.000 a 2.000 pulsos por segundo, que vão varrer toda a área que vai ser explorada no sentido de profundidade e lateralidade. E vão ser formados quadros, né? A formação da imagem dos ecos que foram e voltaram, que cobriram toda a região explorada, vão formar quadros de imagens, mais ou menos em torno a 30 a 70 quadros por segundo. Então, existem os pulsos de ultrassom, que vão formar quadros, e esses quadros vão formar a imagem ultrassonográfica, mais ou menos em torno de 50 a 70 quadros por segundo, parecido com o rolo dos filmes de cinema. Aqui eu tenho uma imagem, observe que eu tenho uma profundidade alta, né? E eu tenho aqui uma frequência de quadros em torno de 23 quadros por segundo, que é a primeira linha aqui, que está aqui à direita, e a profundidade em torno de 20 centímetros. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou reduzir a profundidade e vocês vão ver que a frequência de quadros vai aumentar e a resolução da imagem vai melhorar. Então, ó, formar aqui o vidro. Então, a frequência está aumentando, o vídeo ficou um pouquinho lento. A frequência de quadros, pessoal, aumentou agora para 32, quando eu diminuí a profundidade para 4 centímetros. Isso melhorou a resolução da imagem. Então, quando a gente reduz a profundidade, você vai permitir que mais ondas de ultrassom, a quantidade vai ser maior, porque vai formar uma frequência de quadros maior. Isso vai melhorar a qualidade da imagem. Tá bom? Então, a forma de melhorar a resolução da imagem é reduzir a profundidade, que você vai aumentar o frame rate, que a gente vê aqui que aumentou de 23 para 32 aqui em cima. Ó. Esse aqui agora eu estou tentando fazer uma imagem ecocardiográfica com transdutor setórico, com transdutor convexo. Tem um transdutor abdominal em que eu estou tentando fazer uma imagem de um paciente. O paciente estava com congestão pulmonar, e eu só tinha um transdutor convexo. Então, a gente vai ver aqui agora, ó, na imagem da esquerda, observe que a imagem, a qualidade não está muito nítida. Infelizmente, o vídeo não... agora. Então, a imagem da esquerda, a imagem não está muito nítida. E o que é que eu fiz? Eu reduzi o ângulo de abertura. Quando você reduz o ângulo de abertura, também você vai permitir que mais ondas de ultrassom participem da formação da imagem e vai melhorar. Então, na imagem da esquerda, eu tinha aí uma profundidade igual, né, em torno de 12 centímetros, mas eu tenho uma frequência, um frame rate de 38 Hz. E na imagem da direita, eu tenho um frame rate maior, de 71 Hz, porque eu só fiz diminuir o ângulo de abertura. Então, é uma forma também de você melhorar a resolução da imagem, é você reduzir o ângulo de abertura. A imagem da esquerda está uma imagem muito borrada. E a imagem da direita, a gente consegue ver melhor a válvula aórtica com a redução da abertura. Beleza. Se a gente agora não for formar imagem bidimensional, se a gente quiser avaliar apenas uma determinada linha específica da imagem do bidimensional, se a gente separar umas estruturas que estão em uma determinada linha, no modo bidimensional, a gente vai formar o modo M. Então, percebam que aqui eu tenho uma imagem no modo bidimensional à esquerda, onde nós temos aqui uma janela paraexternal longitudinal, aqui o VD,
e o VE, e eu utilizei eu passei o modo M nessa linha vermelha que está cortando transversalmente a imagem do palestra longitudinal. Aí estão aparecendo essas estruturas aqui na imagem do modo M. Então, percebam que eu tenho aqui a parede livre do ventrículo direito, né, a primeira setinha tracejada. Depois eu tenho o ventrículo direito. Depois eu tenho aqui o septo interventricular, o ventrículo esquerdo e a parede posterior do ventrículo esquerdo. Então, essa é a imagem do modo M. Qual é a vantagem do modo M? Como a gente concentra as ondas de ultrassom em apenas uma linha, a gente vai ver o movimento ao longo dessa linha das estruturas, por isso que é o modo M de movimento, você consegue concentrar mais feixes de ultrassom e isso permite uma resolução temporal melhor do que no modo bidimensional. Então, o modo M permite que você meça as estruturas com acurácia maior do que o modo bidimensional. Para a avaliação da veia cava inferior, por exemplo, aqui eu estou fazendo a avaliação da veia cava inferior. Então, eu passo aqui o cursor do modo M transversalmente à veia cava inferior e eu consigo ver aqui a variação do diâmetro da veia cava inferior ao longo do tempo. Então, se possível, né, se a gente conseguir insonar transversalmente a veia cava inferior e fazer a abertura através do modo M, é mais interessante do que a gente fazer a medida no modo bidimensional, porque a resolução temporal do modo M é melhor do que no modo bidimensional. Existe também as imagens do modo tridimensional. O transdutor tridimensional, ele permite uma insonação e uma varredura, além de 2 dimensões, em 3 dimensões. São transdutores que eles são mais robustos, né? Então ele consegue permitir uma exploração maior das estruturas. Então, essa aqui foi um caso bem interessante, um paciente que tinha uma dispneia ao ser colocado em ortostase, né? Então, um colega foi fazer um exofase, o paciente estava na UTI, ele viu que tinha um forame oval patente e ele colocou, o paciente estava deitado, ele observou que quando o paciente era colocado sentado, a saturação caía e aumentava o fluxo através do forame oval patente. A gente consegue ver aqui o forame oval patente no modo tridimensional, aqui onde tem essa setinha, e a gente, né, aqui, esse é a imagem, à direita aqui, eu tenho à esquerda a imagem do modo tridimensional, depois a imagem do modo do exofágico, do modo bidimensional, e aqui eu tenho um exofágico em 2 cortes ortogonais. Então, foi um caso bem interessante. Esse paciente tinha uma platifenéia ortodeóxia, por um aumento do shunt direita à esquerda quando era colocado em posição de ortostase. Então, foi um caso bem interessante aqui no modo tridimensional, a gente consegue ver esse forame oval patente. Na terapia intensiva, existe algum uso em que a gente poderia fazer, né, com uma boa aplicabilidade do eco transesofágico, do eco tridimensional? Sim, existem alguns programas que você consegue medir o volume sistólico do débito cardíaco com transtorno tridimensional. Você faz a insonação na janela apical e, em alguns segundos, né, ele faz uma reconstrução tridimensional. Você aprova o contorno das bordas endocárdicas e ele já te dá aí um volume sistólico final, volume diastólico final, a fração de ejeção e o volume sistólico do paciente, né? Se você der para ele a frequência cardíaca também, ele pode já medir também o débito cardíaco, né? É uma aplicabilidade da ultrassonografia tridimensional terapia intensiva. Então, vamos lá, pessoal. Eu sei que esse tema é um pouquinho árduo, mas vamos lá. Atenuação, pessoal, é o quê? É a perda de algumas ondas ultrassonográficas quando ele atravessa os tecidos. Essa atenuação pode ser por uma absorção das ondas de ultrassom pelos tecidos ou pode ser também por uma dispersão das imagens e por uma reflexão da quantidade de ondas que voltam ao transdutor. A reflexão é quando a onda volta, né, para a superfície que está sendo emitida. E se for insonado de forma oblíqua, vai haver uma perda maior das ondas ultrassonográficas. Por isso que é interessante a gente tentar insonar
sempre perpendicularmente à estrutura que você está avaliando. Aqui a gente tem uma imagem do corte apical 4 câmaras, que às vezes parece que tem uma comunicação interatrial, uma perda de continuidade aqui na região do septo interatrial. Isso ocorre por quê? Porque o feixe de ultrassom está longitudinalmente ao septo interatrial. Então, essa é uma péssima forma de você avaliar. Qual é a melhor forma de você avaliar o septo interatrial? Através da imagem subxifoide. Então, aqui a imagem da direita é a imagem da janela subxifoide. Então, permite uma avaliação melhor do septo interatrial, porque justamente o feixe de ultrassom está perpendicular ao septo interatrial. Outra coisa que às vezes acontece com ultrassom, pessoal, são os artefatos de reverberação. Então, vocês vão ter uma aula aí de ultrassom pulmonar. Então, quando o feixe de ultrassom está atravessando duas estruturas que têm diferença de impedância acústica, ele sofre uma reverberação, né? Porque uma parte grande das ondas de ultrassom retornam para o transdutor e depois voltam novamente para a região que está sendo visualizada e vai projetando imagens com a distância, né, 2, 3 ou 4 vezes maior, porque foi a quantidade do tempo que levou para voltar ao transdutor. Então, isso ocorre por conta dessa reverberação. Então, toda vez que o ultrassom atravessa uma transição de duas estruturas que têm uma diferença grande da impedância acústica, pode ocorrer esse fenômeno. A impedância acústica tem que ver com a dificuldade da onda de ultrassom que atravessa o tecido. A impedância acústica é um produto da densidade do meio vezes a velocidade que o ultrassom se propaga no tecido. E a velocidade com que o ultrassom se propaga é uma característica do tecido. No tecido humano é em torno de 1.540 metros por segundo. Percebam que o osso ele tem uma densidade grande e uma velocidade de propagação também elevada. E isso infere que ele vai ter o quê? Uma impedância acústica maior. Então, quando o feixe de ultrassom incide sobre o osso, vai ter uma dificuldade grande de atravessar o osso e vai formar aquela imagem que a gente chama de uma sombra acústica. Então, quando o ultrassom está incidindo sobre uma região hipoecôica, há um reforço posterior. E quando incide sobre uma região que é hiperecôica, existe uma sombra acústica posterior, por conta desse fenômeno da impedância acústica. Vamos conversar um pouco agora, pessoal, sobre o ganho. O ganho tem a ver com o quê? Com a amplitude do sinal dos ecos que retornam, né, para o ultrassom sem que estejam aumentados os ecos da fonte geradora da imagem. Isso vai impactar no brilho. Existe o ajuste do ganho global, normalmente no botão em B, e do ganho setorial, que tem a ver com os setores que estão mais profundos ou mais superficiais em relação à imagem. Então, aqui eu tenho 3 imagens, né, com um ganho global ajustados diferentemente, então ganho inadequadamente alto, inadequadamente baixo e razoavelmente adequado. É que agora eu vou mostrar para vocês com imagens por diferentes do ajuste do ganho setorial. Então, nessa primeira imagem, eu tenho um ganho na parte superior baixa e na parte inferior, e na parte do meio da tela elevado. Então, a imagem vai ficar completamente deformada. Eu tenho outra imagem também que é deformada agora porque o ganho está aumentado nas partes superiores da imagem. Nós podemos fazer algumas manobras respiratórias para facilitar a imagem. Então, normalmente, as imagens para external e apical, elas melhoram quando a gente faz uma manobra expiratória, porque você tira o ar, né, do trajeto da insonação, porque o ar é um péssimo condutor da onda de ultrassom. Já na imagem subxifoide, normalmente ela melhora durante uma manobra inspiratória, porque você vai estender o diafragma e vai aproximar do ecocardiograma subxifoide. Então, são manobras que a gente faz para melhorar a aquisição da imagem. Então, vamos lá, pessoal. Falta pouco agora. Agora nós vamos falar sobre o efeito Doppler. Então, Christian Doppler, ele observou que, a depender do movimento de alguns astros, eles poderiam ser
vistos em cores diferentes. Então, o efeito Doppler, quando a gente vai insonar uma estrutura que está parada, a frequência da onda que retorna para o ultrassom é exatamente igual à onda que sai do ultrassom. Se esse objeto agora está se distanciando, a frequência da onda que vai retornar para o ultrassom vai ser menor do que a onda que saiu do ultrassom. E se esse objeto está se aproximando, a frequência da onda que vai retornar para o ultrassom vai ser maior, porque vai ser percorrido uma distância menor, porque o objeto está se aproximando. Então, o efeito Doppler é o que? A variação da frequência de onda que retorna para o transdutor provocado por um movimento do objeto que está sendo examinado. E com isso a gente consegue calcular e medir as velocidades dos tecidos, né, do fluxo sanguíneo. E se pronto. E se o objeto tiver se a insonação tiver oblíqua, você não vai conseguir medir essa variação de forma adequada. Então, quando a gente vai medir o efeito Doppler, tem que insonar o fluxo do Doppler bem paralelo, longitudinal aos tecidos, né, em relação à velocidade de fluxo que você está medindo. Existem alguns tipos básicos do Doppler. A gente vai ver aqui o Doppler colorido, ele dá a ideia do fluxo, né, da direção do fluxo. A gente convenciona que o fluxo está se aproximando em vermelho e o que está se distanciando é em azul. Né? O Doppler pulsátil, você tem uma fonte emissora que emite o pulso de ultrassom e, após essa onda retornar, ele emite um novo pulso de onda. Então, tem uma fonte emissora, só um cristal piezoelétrico, que ele só emite um novo pulso quando o pulso retorna. Então, a gente costuma usar o Doppler pulsátil para medir o fluxo diastólico transmitral. A gente tem aqui a medida do fluxo diastólico transmitral. A gente usa o Doppler pulsátil, coloca na via de entrada do ventrículo esquerdo. A gente utiliza também o Doppler pulsátil para avaliar o fluxo da via de saída. Então, quando você vai usar o Doppler pulsátil, você tem que localizar o ponto que você quer medir a velocidade exato, né? Então, aqui é o fluxo da via de saída. Então, tem que colocar a amostra do Doppler pulsátil imediatamente na via de saída para você medir essa velocidade do fluxo. O Doppler contínuo são dois cristais piezoelétricos, um continuamente emitindo o pulso de onda e outro continuamente recebendo o pulso de onda. Então, a gente consegue medir velocidades mais elevadas com o Doppler contínuo. Então, fluxos patológicos, né, de reflexo tricúspides ou de estenose aórtica, a gente mede com Doppler contínuo, só que você não consegue localizar muito bem qual é o local que está dando a essa velocidade alterada. Velocidades maiores que 2,5 metros por segundo não devem ser aferidas com Doppler pulsátil, e sim com Doppler contínuo. Senão vai provocar um fenômeno de aliase se você utilizar o Doppler pulsátil. Então, se a gente tem um carro, que esse carro começa a se mover com velocidades baixas, a gente vai vendo que a gente consegue perceber que o carro está se movendo no sentido anterógrado. Mas se esse carro começa a se mover com a velocidade muito alta, a gente tem a impressão de que as rodas estão girando no sentido contrário. Por que isso acontece, pessoal? Imagine aqui, se eu tirar uma fotografia, agora eu tenho uma roda que tem uma estrela numa roda. Essa roda está girando no sentido horário. Se eu tirar uma fotografia a cada 1 segundo, percebam, né, que eu vou ter a impressão de que a roda, de fato, está girando no sentido horário, porque eu estou tirando fotografias a cada 1 segundo. Se eu tirar fotografias agora a cada 3 segundos, eu vou ter a impressão de que a roda está girando no sentido horário, ou seja, eu não estou conseguindo observar com a velocidade do deslocamento. Então, o Doppler pulsátil não consegue observar adequadamente o fluxo de velocidades altas e dá esse fenômeno de aliase, ele fica perdido. Não sabe se o fluxo está se aproximando com a velocidade alta ou com a velocidade baixa, ou se está se distanciando, né? Se a gente utilizar aqui eu tenho um paciente que tem estenose aórtica, e eu utilizei inicialmente o Doppler pulsátil e depois o Doppler contínuo. Quando a gente utiliza o Doppler pulsátil, a gente vai ver
Aqui o vídeo travou um pouquinho aqui. A gente não vai conseguir medir adequadamente porque vai aparecer um fluxo abaixo da linha de base e acima da linha de base. É pena que o vídeo travou um pouquinho. Aí é o fenômeno de aliase, tá bom? O Doppler tecidual, pessoal, ele avalia a velocidade de deslocamento dos tecidos. Então, uma forma importante de usar o Doppler tecidual é através da medida do fluxo diastólico. A gente coloca o cursor do Doppler na transição entre a parede lateral e o anel lateral mitral, né? E clica a função de Doppler tecidual. E aí vai aparecer essa imagem aqui à esquerda, né? Existe um fluxo acima da linha de base, que é o fluxo sistólico, e abaixo da linha de base, é o fluxo no início da diástole. Justamente a gente mede essa velocidade, que é a onda E'. Então, essa é a utilidade do Doppler tecidual. Então, pessoal, aí terminei o tempo aí, graças a Deus, sem passar. Obrigado a todos. Finalizamos. A gente está à disposição aqui para tirar eventuais dúvidas, né? A gente, na próxima semana, vai fazer aqui o Congresso Baiano de Terapia Intensiva. Vamos fazer um curso, eu, o professor Paulo Gotardo aí, um curso pré-congresso de POCs durante um dia, então estou convidando a todos aqui. Essa aqui é a imagem do pôr do sol da sacada nos hospitais que eu trabalho aqui em Salvador, Hospital Estadual 2 de Julho. E gostaria também de fazer a propaganda do nosso livro, né, da Amib de POCs aí, para as pessoas que também tiverem interesse de aprofundar um pouquinho mais nesse tema. Muito obrigado a todos. Muito legal. Muito obrigada, Dr. Dalton. Ótima aula. O princípio físico, às vezes, é meio áspero aí, né? Mas deu para elucidar aí vários pontos e é muito importante logo no início do uso do ultrassom a gente entender todas essas nuances aí do aparelho, né? Senão a gente começa a pegar uma imagem lá inadequada e depois fazer medida errada por um erro ali do começo da aplicação do método, né? Então é muito importante a gente ter essa noção, né, dos princípios físicos do ultrassom. Agora, então, deixa eu ver se teve alguma pergunta. O pessoal aqui dando parabéns, tá, pela aula. Por enquanto não tivemos perguntas, então eu vou passar para o Dr. Marciano fazer a moderação da próxima aula, que é do Dr. Paulo Gotardo. Daí, no final, se alguém tiver dúvida, pode ir colocando aí no nosso QIA, e no final da aula a gente faz aí para vocês as perguntas que vierem do público e também rever as questões lá do começo da aula. Obrigado, Raíssa. Bom, pessoal, vamos fazer a segunda apresentação. O tema será como passar um catéter venoso central de forma segura. E nosso convidado é o Dr. Paulo Gotardo. Dr. Paulo Gotardo, que é da cidade de João Pessoa, minha querida terra. Dr. Paulo é médico intensivista titulado AMIB, mestre em medicina pela Universidade de Lisboa, doutorado em Ciências da Saúde pela Universidade de Lisboa, diretor científico da AMIB da Paraíba, professor do curso de Medicina da FAMENE, instrutor do ECOTIM, diretor acadêmico da MEDIN Cursos, coordenador médico da UTI Adulto e do PM do Hospital Nossa Senhora das Neves, em João Pessoa. Doutor Paulo, obrigado pela cooperação aí, em participar do nosso evento. Fique à vontade para vossa palestra aqui com a turma. Boa noite, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Primeiramente, é um prazer enorme estar participando desse momento do Forma MIB, né, que é um projeto que dispensa comentários, o quanto ele é importante, relevante e quanto que nos cativa também nesse interim. Falar depois de Dalton sempre é um desafio, né? Por N motivos que acho que ficaram evidentes, como a nossa grande referência em ultrassonografia dentro da MIB, do Brasil e de muito mais do que isso. Então, o que foi me pedido foi, primariamente, como passar um catéter venoso central de forma segura. E
né? Além de dar boa tarde a todo mundo aqui que está presente, eu vou falar algo que é mais ou menos óbvio, né? O óbvio é que dizer que passar a catéter venoso central de modo seguro é utilizado o nosso recurso, que é a ultrassonografia, para não atirar no escuro, literalmente, e conseguir ter melhores resultados. Então, não tem por que hoje, com a nossa realidade atual, Brasil, mundo, a gente ter qualquer predicado de não utilizar a técnica que tenha melhor resultados, que é a ultrassonografia. E para isso, nossa agenda vai ser basicamente dizer o porquê, em quem e como fazer isso. Por que então que a gente faz ao acesso guiado? Bom, a ultrassonografia virou algo iminente da história da terapia intensiva. E quando a gente fala dessa história, ela é uma linha temporal que vai se iniciando exatamente muito relacionada aos procedimentos guiados e que, quando extrapola só o seu uso dentro da terapia intensiva, mas sim da ferramenta ultrassom na prática de acesso venoso, é algo que denota ainda antes do próprio uso na terapia intensiva. Então, é algo muito bem estabelecido. E estabelecido, inclusive, na nossa realidade, Brasil. Vê que num levantamento o grupo aqui do Ecotina, sobretudo o Guto, o Pellegrini, né, nosso grande colega lá do Rio Grande do Sul, Ana e tantos mais, na Cordioli, fizeram lá, Dalton, acho que estava participando também desse levantamento lá em 2017, vê que a gente tinha menos do que 50%, 40 e poucos por cento, faziam acesso venoso central guiado por ultrassonografia. Durante a pandemia, isso já era mais de 77%. E isso denota uma realidade muito interessante, que é baseada basicamente no que a gente tem de evidência de taxa de sucesso, de segurança, de custo-efetividade e de qualidade. A taxa de sucesso do acesso guiado, ela é muito decorrente das pegadinhas que a anatomia pode nos dar. Porque era muito bom se sempre que a gente palpasse lá o triângulo, a gente encontrasse a carocha de um lado, a veia do outro. Lindo, maravilhoso. Mas não é a nossa realidade mais concreta. Vê que, infelizmente, a gente tem uma variabilidade de posições que vai ter uma grande variabilidade dentro da própria literatura. Aqui a gente está vendo, inclusive, aqui no canto esquerdo, uma veia jugular em cima da carótida. E isso pode acontecer? Claro que pode. Mas qual a diferença disso quando eu estou vendo com ultrassom? Nenhuma. Se ela está de um lado, do outro, tanto faz. Vê aqui os dados aqui da Sociedade Americana de Ecocardiografia, mostrando aqui exatamente tanto na jugular, quanto na subclávia, como na femoral, como até mesmo nos pacientes pediátricos, essas posições têm uma grande variabilidade. Isso faz com que o método convencional tenha na literatura até 35% de insucesso da sua realização. Com a função guiada, isso não tem muito para onde ir, porque independente, está na esquerda, direita, em cima, eu estou vendo, e vendo eu consigo guiar o meu procedimento de modo assertivo. E é isso que os estudos mostram para a gente, mesmo com técnica estática, só ver o vaso, ver sua relação entre eles, a gente consegue ter melhor do que a técnica anatômica. E quando a gente vê de modo ainda mais plausível fazer o acesso, vendo a ponta da agulha o tempo todo em relação à punção por marcos anatômicos, as taxas de sucesso são muito mais significativas. Muito, sobretudo, na veia jugular interna, onde a gente tem maior grau de validação e onde a Cochrane nos mostra, em meta-análise, um hazard ratio aqui muito mais significativo, mas não só na jugular, né? A gente vê aqui quando compara a jugular com a veia axilar, também em meta-análise, a gente consegue avaliar que a taxa da distal da artéria axilar, de maneira mais distal, ela teria um maior grau de insucesso em relação à jugular. Mas o acesso supraclavicular, teria uma maior taxa de sucesso ainda comparado com a punção jugular.
e que quando a gente analisa, né, de maneira isolada, sem pensar, mesmo axilar, sem pensar na jugular, mas comparado a axilar com a punção de subclávia, a gente tem uma maior taxa de sucesso e, sobretudo, uma maior taxa de sucesso na primeira tentativa em relação à punção subclávia. Então, a jugular, já um ato histórico muito bem demarcado. A subclávia, algo um pouco mais recente, mas que também já foi não inferior à jugular e superior à punção de subclávia por marco anatômico. Isso a gente tem em N estudos mostrando para a gente, inclusive em meta-análise, uma boa evidência mostrando taxa de sucesso e menores tentativas, inclusive na questão de complicações relacionada à própria Cochrane, mostrando isso para a gente, a qual mostra também a punção femoral tendo esse melhor grau de assertividade quando a gente tem a possibilidade de realizar de modo dinâmico, guiado pela ultrassonografia. Se eu vejo femoral, se eu vejo subclávia, se eu vejo jugular, eu também vejo acesso periférico. E isso a gente tem uma maior taxa não só de sucesso da primeira, como de canulação total e com menos necessidades de furar o nosso paciente, aumentando a nossa taxa de sucesso em mais de 200%. Isso são inúmeros trabalhos mostrando para a gente. Então, como o próprio Chest coloca, melhor com ultrassonografia, com certeza, né? E tanto acesso central quanto periférico, quanto arterial. E isso a gente também tem essas taxas de sucesso bem estabelecidas quando a gente vê em meta-análise novamente com a Cochrane mostrando para a gente. Então, sim, é melhor com o acesso guiado para a gente fazer isso. Quando compara acesso guiado para o acesso femoral, tudo mais, a gente também está falando de mais segurança, né? Então, a gente tem esses dados de maneira efetiva, de maneira bem tranquila para se mostrar. Não só tenho mais sucesso, como eu tenho mais segurança. Eu diminuo o pneumotórax, diminuo hemotórax, quilotórax, punção arterial, hematoma, e com isso faço uma economia muito significativa, reduzindo esses eventos. Então, a gente tem, né, dados tanto com a veia jugular interna, reduzindo de modo expressivo hematoma, punção arterial, como também a subclávia, reduzindo complicações associadas. Isso a gente tendo a análise tanto da subclávia quanto da axilar, sobretudo nesse contexto, e vendo que isso tem uma isonomia sem maiores diferenças entre as técnicas guiadas conforme o seu sítio de punção. Contudo, nesse estudo, a gente ainda tem que o supraclavicular, o mesmo que teve maior taxa de sucesso até mesmo do que a jugular, foi aquele que teve menores taxas de complicação guiado. Ok, não é o mais convencional, mas é o que também nos coloca como uma possibilidade segura e adequada dentro da terapia intensiva, desde que guiado pela ultrassonografia, como a gente está demonstrando aqui. Então, isso serve também para taxa de segurança para acesso periférico. Pô, mas acesso periférico é tão fácil? Mas reduz hematoma. Isso é interessante. E reduz dor. E reduz o tempo de inserção. Um tempo de inserção que também é reduzido para femoral, para veia jugular e, inclusive, do que a nossa subclávia. E isso faz com que a gente tenha, então, com a ultrassonografia, além de um método mais seguro, com maiores taxas de sucesso, uma redução do tempo de punção. E isso é mentira. Não, eu punciono tão rápido. Ok, basta a gente pensar num único paciente que a gente não consegue canular, que o catéter não progride, que eu furei ele pra caramba, tive que trocar a sítio de punção porque eu escolhi errado e a anatomia variou. Então, um só desse bota todo a perder, e aí sim a punção guiada, evitando esses constrangimentos, nos mostra um tempo de punção muito mais interessante e com menos dor. A gente tem dados aqui mostrando que a punção guiada por ultrassonografia dá uma menor intensidade de dor quando avaliada pela convencional. Isso, quando a gente fala ao menos
em acesso periférico, quando a gente tem mais dados com isso, também aumenta o nosso grau de satisfação do nosso paciente. Então, melhorando o impacto na experiência do paciente e, com isso, então, na qualidade do nosso serviço. Inclusive, o pessoal demonstrando uma redução da dor ainda mais significativa, usando realidade virtual para isso. Poxa, eu tenho mais sucesso, é mais seguro, eu reduzo dor, eu melhoro a qualidade e ainda eu sou custo efetivo. Ver que trabalhos feitos fora, né, do Brasil, Alemanha, Reino Unido, mostraram uma redução bem expressiva ah, de proventos relacionados ao custo da punção quando utilizada de modo pela ultrassonografia, reduzindo então de maneira impactante os custos associados à punção venosa. E isso foi replicado também aqui no Brasil, mostrando, como a gente vê no trabalho do Dr. Noritomi aqui, mostrando uma economia significativa, expressiva, quando a gente utiliza a técnica de maneira devida. Então, vale a pena? Vale demais. Aumenta a taxa de sucesso, diminui a complicação, aumenta a qualidade e é custo efetiva. E quando a gente pensa, então, em quem a gente vai fazer isso? Pô, base, todo mundo que eu puder. Simples assim. E como a gente vai fazer? Bom, vamos fazer utilizando a ultrassonografia. E para isso, o Dr. Dalton já mostrou bem para a gente que a nossa melhor alternativa, já que eu quero distinguir bem os pontos que estão aqui, um do ladinho do outro, é utilizando transdutores que tenham um feixe linear com uma frequência alta. Eu até posso usar para estruturas mais profundas outros transdutores. Ok, a gente até vai demonstrar aqui, mas nosso papel de normalidade, onde a gente mais vai estar atribuindo as nossas ações, é com esse transdutor linear, com uma frequência alta, para conseguir ver bem as nossas estruturas. O microconvexo, ele pode ser relativamente interessante, sobretudo aí na função axilar, quando for um pouquinho mais profunda, pelo seu posicionamento e pela técnica de punção que pode ser facilitada. Então, essa é a nossa realidade. Mas nem sempre a realidade ela está dentro do que a gente mais gostaria. Algumas vezes eu não tenho linear, mas eu tenho convexo. E eu vou deixar de funcionar? Claro que não. Eu vou utilizar, inclusive, da primeira aula aqui, que foi magistralmente dada pelo professor Dalton, dos seus princípios da formação da imagem, para ajustar a frequência, para tentar fazer, então, trabalhar naquele transdutor com a sua maior taxa de frequência que ele tiver ali, tentar diminuir o campo de imagem, trabalhar com o frame e conseguir, assim, uma melhor adequação da imagem que eu tenho para fazer o melhor possível para o nosso paciente, ajustando profundidade, ajustando ganho, para que a gente consiga ter a melhor percepção das estruturas e da ponta da agulha durante o procedimento em si. O que vale a pena aqui lembrar, sobretudo na questão do ganho, é que a gente vai trabalhar com uma capinha de videolaparoscopia, ou uma capinha própria, ou mesmo uma luva, depois para fazer a interface entre o transdutor e a pele do paciente. Como eu vou fazer essa aplicação de meio que vai ter que passar o ultrassom, eu sempre recomendo que quando achar aquele ganho ideal, a gente tem um pouquinho a mais de ganho antes de botar a capinha, porque isso vai já nos dar uma avaliação do ganho ideal propriamente dito, depois de perder esse pouquinho a mais que a gente colocou através da passagem desse meio. Bom, e como é que a gente vai fazer depois o passo a passo propriamente dito? Para isso, vou tomar a liberdade de usar o guideline mais recente que a gente tem de a realização da ultrassonografia, que é o americano, E ele coloca para a gente 3 etapas básicas: preparar, guiar e revisar. O que é o preparar propriamente dito? O guiar, o preparar é saber aonde eu vou funcionar e deixar tudo no melhor cenário possível. Como assim? Bom, primeiro eu tenho que saber o que eu vou estar funcionando. Qual é o meu sítio de punção? É veia? É artéria? Se é veia, ela tem que colabar para ser adequada. E se é veia, ela tem um fluxo que é fásico e a gente diferencia daquele fluxo pulsátil da artéria, como a gente pode ver nessa análise. E se ela é adequada para a punção, eu não tenho um trombo lá dentro. Lembra
que eu não preciso ver o trombo para aferir que ele deveria estar comprometendo a circulação venosa. Porque se ela não for colapsada, né, eu posso inferir que esse não é o sítio adequado propriamente para a punção desse nosso paciente. E aonde que eu vou procurar e fazer esse rastreio? Por todos os vasos centrais, procurando qual que se adequa melhor para o nosso indivíduo que a gente está cuidando. Bom, mas eu escolhi a jugular. Ok, o que que o ultrassom me ajuda ainda nessa preparação? O ultrassom me dá uma possibilidade de rever um pouquinho os nossos conceitos de posicionamento do nosso paciente, para que a gente consiga trazer uma maior visibilidade e segurança para o procedimento. Basta a gente pensar, se a gente está lá na beira do leito e vai fazer o procedimento às cegas, sem ultrassonografia, a gente sempre faz aquela hiperextensão, roda um pouquinho o pescoço lá em torno de 60 graus, para ter aquela boa visualização do nosso triângulo e faz a punção. Pô, tranquilo, é assim, massa. Mas o que que o ultrassom me dá de possibilidade? Ele me dá a possibilidade de lembrar que a veia anda junto com esse movimento e que quando a gente roda para o lado contralateral, né, ao nosso pescoço, a gente roda a veia junto e ela tende a ir um pouquinho para cima da carótida. Isso, muitas vezes, né, pode não influenciar em muita coisa, mas imagina aquele paciente extremamente hipovolêmico, choque hemorrágico, e que a gente está tendo que passar um catéter numa veia que quase não aparece. Pô, ela está do lado da artéria ou ela está em cima da artéria, tem uma diferença mais significativa, né? É uma diferença que pode resultar num acidente de punção ou não, porque transfixar a veia do lado é tranquilo, transfixar em cima da artéria não é nada tranquilo, né? Então, é algo que importa para a gente. Além disso, quando a gente faz uma leve flexão do pescoço, eu consigo ter uma inferência direta no seu fluxo e em fazer um maior dimensionamento, ela amplia, é quase um valsalva propriamente da nossa veia. Isso pode ajudar um pouquinho na punção, também nesse paciente que tem um diâmetro mais reduzido da nossa veia, possibilitando assim uma maior adequação para fazer mais segurança e mais taxa de sucesso ainda comparado com a ausência dessas manobras. Bom, sei qual é o vaso, mas agora eu tenho que me preparar e preparar o aparelho. E um dado importante sempre é posicionar o aparelho numa posição que seja legal, ergonômica para a gente, onde a gente consiga visualizar bem as estruturas de uma maneira que eu fique de frente para o nosso aparelho e que sempre que eu mexer para o lado esquerdo da tela, o esquerdo do paciente aparece do mesmo lado esquerdo da tela e do lado direito a mesma coisa. Então, tem várias propostas de como fazer isso. Óbvio que nem sempre sustentadas, pelo como o paciente está, o que, que tem de parafernálias ali em volta, mas o importante é ficar ergonômico e ficar com a tela na nossa frente, tá? Além disso, além de botar todos os campos como uma punção convencional, eu preciso garantir que o nosso transdutor permaneça estéril durante o procedimento. E para isso a gente precisa botar um invólucro nele, que pode ser uma capa destinada, como a gente vê aqui no vídeo do New England, né, uma capinha própria para ultrassonografia, inclusive com gel estéreo, ou pode ser uma capa de videolaparoscopia, ou mesmo se eu não tiver, uma luva, só lembrar de tirar, ou vai ficar lá do lado avesso, propriamente dito, para não ter o talco em contato aos cristais, e cobrir com campo, sem estresse nenhum. O importante é a gente garantir a antisepsia para fazer a correta punção, né, de maneira mais viável, adequada e segura. Coloquei a minha capinha, aí o transdutor já está aqui na minha mão, está tudo estéreo, o aparelho está na minha frente, e agora a gente vai se preparar para funcionar. E para isso eu preciso saber que lado é que lado. Ah, tem um índex. Ah, é muito ruim ficar vendo onde está aquele índex com a capinha aqui em volta, né? Então é muito mais fácil, a gente bota ali, né, um meiozinho de transdução, que a gente sempre tem que ter, inclusive, entre a capinha e o transdutor, também dentro da capinha.
a gente vai botar aqui do lado de fora, aqui está um gel que poderia ser um gel estéreo, se fosse a situação ideal, né? Mas pode ser soro, pode ser álcool, pode ser qualquer coisa, porque agora é direto com a capinha e vai mexer o dedinho, ó, e vai ver se quando eu mexo o dedinho do lado esquerdo, ele está do lado esquerdo da tela, ou se quando eu mexo o ladinho do lado direito, ele está do lado direito da tela. Como aqui, está correto. Se tivesse diferente, mexendo à direita, estou vendo mexendo na esquerda, tem que inverter nosso transdutor, estou com o índex trocado, como a gente está vendo aqui, né, que é importante, então, está com o índex na posição correta, direita indo para a direita, esquerda indo para a esquerda. Bom, preparei tudo ok, agora a gente vai fazer o procedimento. E o procedimento, que é a punção, ele pode ser feito de modo estático ou dinâmico. A gente nem fala mais do dinâmico, mas do estático, desculpe, mas o que seria o estático? É basicamente eu vi onde está o vaso, eu vi quanto que ele está de distância da pele, vi a relação dele com as outras estruturas que estão em volta, demarquei onde eu vou funcionar, e aí eu já não vou às cegas propriamente dito, porque eu sei quanto que eu tenho que evoluir da minha agulha, eu sei quais são os perigos que eu tenho em volta, e assim a gente vai ter um pouquinho mais de segurança. Mas não é o ideal, né? O ideal é eu conseguir ficar vendo a pontinha da agulha o tempo todo. E a gente pode fazer isso basicamente de modo transversal, de modo longitudinal, que então seria o transversal que a gente chama de fora de plano, o longitudinal, que é o em plano, ou de modo oblíquo, né? O que é o transversal? É literalmente um corte transversal, que a gente vai ver, ó, as duas bolinhas aí quando for falar da jugular, né? Como a gente está vendo aqui, a veia e a carótida. No longitudinal, a gente está vendo ela no seu maior eixo, seu eixo longo, e no oblíquo, meio do caminho, né? Entre o transversal e o longitudinal. Vamos falar primeiro do nosso transversal. O que eu tenho no transversal para fazer? Bom, eu tenho no transversal uma possibilidade, né, de avaliar um maior feixe de varredura. Vê que a gente tem aqui a gente só enxerga o que está embaixo do transdutor. Então eu tenho aqui uma vasta lateralidade para seguir minha agulha, mas eu tenho a infelicidade de ver só o que está embaixo do transdutor. Então eu só vou ver um pontinho, do mesmo jeito que eu vejo só uma bolinha do vaso, aqui eu só vejo uma bolinha da agulha, um pontinho dela. E eu preciso acompanhar essa ponta da agulha o tempo todo, do começo ao fim. E para isso, né, a gente vai acabar trabalhando um movimento de báscula seguindo essa ponta da agulha. Primeiro, antes de seguir ela, a gente centraliza sempre o nosso vaso, ó, deixa ele bem no meio, e aí a gente vai fazer o início do procedimento seguindo a pontinha da agulha e angulando o nosso transdutor, acompanhando a ponta da agulha conforme ela vai progredindo. E para isso, a gente costuma sempre fazer essas cutucadazinhas, ó. Para que a gente cutuca, como aqui no videozinho do New England ele está fazendo também, né? Porque se eu cutucar e ver uma estrutura mexendo embaixo de onde eu estou vendo a pontinha da agulha, opa, isso significa que eu devo rastrear um pouquinho, que deve estar lá para baixo. E aí eu vou sempre progredindo a agulha, rastreando onde ela está indo, cutucando a ponta até atingir o lumen do nosso vaso. Ó, sempre seguindo a pontinha, para não perder ela. Sempre vai seguindo a pontinha. E isso a gente pode usar para qualquer acesso, jugular, subclávia, femoral, periférico, arterial. Aqui só mostrando que nem sempre essa função acontece onde a gente espera, né? Então, vai tendo uma certa variação do paciente para paciente e do próprio paciente, vendo, inclusive, conforme a extensão da jugular que a gente tem. E aí a gente consegue, inclusive, como o SIC Protocol coloca, uma possibilidade, né, de ter um feixe de varredura grande, tendo onde eu tenho maior risco de infecção, um menor risco de infecção, um risco intermediário. O que ele colocaria com intermediário? Seria o supraclavicular, o baixo risco, o axilar infraclavicular, e o maior risco de infecção, né, o quanto mais alto da jugular que assim eu tiver. E essa mesma possibilidade que a gente tem com a jugular, de ter um maior leque de varredura do que só aquele ponto lá do triângulo, a gente poder ir de cima a baixo, lateralizando, fletindo o pescoço, a gente também consegue ter uma variabilidade
da subclávia, como a gente está vendo aqui, ou melhor, da axilar, e consegue fazer esse mesmo procedimento e sempre tendo como base, se eu mexer o pescoço para tirar a jugular de cima da carótida, aqui eu posso mexer o ombro do nosso paciente, né, para cima, para baixo, de um lado, para o outro, para conseguir fazer com que a veia fique em cima de uma costela, para que assim a gente tenha um anteparo de segurança e tire ela de perto da pleura, né, que é aquilo que a gente viu ali, que ela fica bem pertinho. Algumas vezes a jugular, a subclávia, desculpe, ela pode ficar um pouquinho profunda e por isso ver que é uma imagem com uma punção com um transdutor microconvexo sendo uma opção legal, porque ele tem uma frequência boa, alta, e ele consegue te dar uma maior profundidade aqui também, um leque de varredura e um posicionamento legal também para fazer a punção. Então, aqui a gente vendo a punçãozinha, ó, vendo só a pontinha da agulha e seguindo até o lúmen do nosso vaso. Fez na jugular, fez na subclávia, fez na femoral. O que que eu ganho com a femoral quando a gente fala da ultrassonografia? Eu ganho um maior leque de varredura. Eu tenho agora toda a extensão da coxa do paciente para uma possibilidade de punção venosa, né? Então, esse é uma possibilidade interessante como o CIF, o protocolo, coloca para a gente, inclusive reduzindo a chance de infecção saindo da região inguinal propriamente dita. Fiz a jugular, fiz subclávia, fiz femoral. Por que não o periférico? Fazemos também. E aí a gente vai ter toda a varredura de membros superiores, sobretudo, nos colocando com um grande grau de segurança e de efetividade, sobretudo naqueles pacientes, pô, não estou conseguindo funcionar, tá demasiado. Eu ganho um leque grande, não só para periférico, mas para midline, para PICC line. E se eu estou fazendo isso para o acesso periférico, no membro superior, eu também posso seguir a mesma ideia, funcionando a artéria do nosso paciente. E isso nos dá um grau de segurança interessante, nos dando ampla variabilidade aqui de possibilidades de local de inserção da agulha, né, para fazer a punção. Então, vendo aqui, a gente vai seguir do mesmo jeito que faz a venosa, seguindo aqui a punção arterial e conseguindo ter aqui no, ó, sempre cutucando, seguindo até ter a pontinha dela, né, branquinha, atingindo o lúmen arterial aqui no caso. Qual a vantagem desse transversal que a gente viu? A vantagem é essa lateralidade. E se eu entrar errado, eu consigo ficar manuseando a minha agulha para voltar para um eixo. Se o paciente se mexer, eu consigo manusear para voltar para lá com um maior leque de varredura, porque eu tenho essa possibilidade. Qual a desvantagem? Que eu só vejo a pontinha, então eu tenho que cuidar para não... Eu só vejo o que está embaixo. Então posso passar a pontinha dali e não tá vendo propriamente ela e vendo o corpo da agulha. Então, sempre cutucando, basculando o transdutor e acompanhando. E o longitudinal? Bom, o longitudinal, ele é muito mais bonitinho, né? Fala sério, olha que bonitinho. A gente vê a agulha agora o tempo todo. Só que é um bonitinho que nem sempre é tão fácil, porque a gente precisa ter um completo alinhamento de eixos. Transdutor, vaso e nossa agulha. Porque se eu só vejo o que está embaixo e agora o eixozinho de avaliação é muito pequenininho, que é só aquela lateralidadezinha do transdutor. Eu só vou ter aquilo para ver. Então, eu tenho que seguir exatamente esse eixo. Mas se eu seguir, eu tenho a possibilidade de ver a nossa agulha progredindo na sua integridade até o lúmen do vaso. Consigo ficar vendo, ó, literalmente ela todinha diferente do transversal. Aqui eu só vou encontrar a dificuldade de realinhamento, porque precisa estar tudo exatamente no mesmo eixo. Mas eu vejo toda a agulha. Isso é legal. Quanto mais inclinado eu deixar a minha seringa, minha agulha, mais fácil vai ser a progressão do catéter, do fluido e tudo mais. Mas maior é o percurso também que a gente vai ter para seguir até atingir o vaso, né? Então, a gente vai tendo esses dois modos e os dois podem ser utilizados tanto na jugular
né? Como a gente está vendo aqui, a punção, ó, vendo a agulhinha indo até o lúmen venoso, é lindo, né? Como vocês estão vendo aqui, saindo da esquerda para a direita, quanto na subclave, axilar, vendo aqui, né, a gente funcionando também e vendo também a agulha indo, ó, até o lúmen, a gente vê todo o corpo, o que pode ser feito também com o transdutor microconvexo, ó, quando for um pouquinho mais profunda, como está vendo aqui, ela seguindo, ó, indo até atingir o lumenzinho venoso. Aí atingiu. E tendo essa possibilidade de varredura, como a gente mencionou. Poxa, mas então qual é melhor ou pior? Tem evidência se um é melhor ou pior. A gente tem que dominar os dois métodos, ver o que cada um deles pode nos proporcionar em cada situação. E pode usar até os dois juntos, né? Tem alguns applicationzinhos que tem, né, a possibilidade de você ver o que é literalmente tanto o modo linear, tanto o modo em plano quanto fora de plano, numa visão dual, visualizando os dois. Eu detesto isso. Eu não sei se olho para cima, se olho para baixo, fico completamente confuso, né? Porque é algo que é relativamente fácil, tranquilo, e acho aqui até um too much, por assim dizer, para tal técnica. Bom, tem o longitudinal, tem o transversal e tem o meio termo. E se fala sobre qual seria melhor, alguns dados mostram, inclusive, que esse meio termo, que é o oblíquo, onde eu entro, né, com a agulhinha literalmente também, oblíquo ali o meu transdutor, e eu vejo só toda a sua extensão, mas não num feixe longo, mas sim num meio termo, eu teria uma maior efetividade com uma maior segurança. Então, aqui a gente fazendo aqui uma punção, né, exatamente mostrando desse mesmo padrão. Aqui uma outra punção também usando o microconvexo. E esses mostram que o oblíquo teria uma maior taxa de boas avaliações com menores taxas de complicação comparado com o transversal, comparado com o longitudinal. Bom, tem o transversal, tem o longitudinal, tem o oblíquo e tem o oligofrênico. Né? O que é o método oligofrênico? Algo que já é fácil se torna ainda mais fácil. A gente acopla esse dispositivo ao transdutor e esse dispositivo nos leva exatamente para o lúmen venoso, só seguindo ele. Mas como a gente seleciona ele? Então, estão vendo aqui no lado direito já como ele funciona, né? A agulhinha seguindo ele atingindo o lúmen do vaso. Mas qual é que eu coloco? Basta antes eu fazer a ultrassonografia e ver a distância entre o transdutor e o meio do vaso. Essa distância vai nos dizer qual é o acoplamento, qual é esse dispositivo que a gente coloca. Se essa distância é 1,5, a gente seleciona o dispositivo de 1,5. Se essa distância é de 2, a gente seleciona o de 2. Se é o de 3, o de 3. E assim a gente só precisa colocar o transdutor no mesmo local onde foi medido, de modo perpendicular, e colocar a agulhinha correr lá pela canaletazinha e ela vai chegar exatamente aonde eu espero. O que as evidências falam para a gente de como usar isso? Bom, jugular para todo mundo, competência básica, e conforme a gente vai se tornando mais avançado, a axilar vai entrando nesse contexto. Preparou, guiou, revisou. Revisar é ver ponta da agulha, depois ver o nosso fio guia, depois ver nosso catéter, depois excluir complicação. A ponta da agulha, o fio guia propriamente dito, ele pode ser visto tanto no modo transversal quanto no modo longitudinal. Contudo, de uma maneira não mandatória, mas por bom senso, é sempre preferível confirmar no modo longitudinal. Porque imagina, se eu transfixo um vaso, se eu transfixo esse vaso e ele está primeiro na veia, mas depois ele chega em outra estrutura jusante dela, mais abaixo, se eu cortar ele transversal enquanto ele ainda está na veia, eu vou achar que ele está bem posicionado, esse fio guia, vou progredir o catéter e não dá certo. Agora, se botar no longitudinal, como a gente está vendo aqui, a progressão do fio guia sendo visualizado no longitudinal, a gente consegue ter essa melhor certeza, vendo todo o trajeto do fio guia dentro desse cenário. Né? Então,
é uma melhor prática ver no longitudinal do que no transversal, né? É uma possibilidade melhor. Do mesmo jeito que a gente vê o fio guia, depois a gente pode ver o catéter, aí de modo interessante. Se eu quiser botar até um pouquinho mais, eu posso até botar lá um supra external e ver ele passando lá pela veia cava superior, sem estresse nenhum. Mas, geralmente não é preciso. Bom, eu sei que ele está na veia. Mas como é que eu sei que ele migrou para onde eu queria, onde eu gostaria que ele migrasse? Avaliando se o fluxo de infusão de fluidos por ele está indo para onde eu espero. E para isso a gente pode injetar um contraste. Qual o contraste que a gente usa no ultrassom? As nossas famosas microbolhas. Então a gente vai fazer lá o triwayzinho, seringazinha com ar, seringazinha com soro, né? Um 4, um 9, vai jogando ali, ó. Jogando e fazendo as bolinhas acontecerem. E quando já tiver como um sorrisal lá, uma solução efervescente, a gente vai jogar essas bolinhas. E, se elas estiverem bem posicionadas, rapidamente elas vão ser visualizadas nas câmeras cardíacas direitas, né? Então, vai ter essa visualização direta e rápida. Como a gente vê aqui, ó, injetou, rapidinho viu lá. A gente consegue visualizar, então, rápido essas bolinhas passando pelas câmeras cardíacas direitas. Não passaram. Aí eu vou procurar para onde elas foram. Poxa, eu passei na subclave direita. Será que migrou para o outro lado? Vamos ver do outro lado. Passei na jugular. Será que subiu? Vamos ver se elas não estão subindo. Poxa, elas estão aparecendo na artéria. O problema é maior. Então a gente vai procurando para onde elas benditas foram. Complicação de acesso, pneumotórax. Poxa, pneumotórax, a gente tem uma ferramenta sensacional, com muito mais sensibilidade, com muito mais especificidade e precocidade de diagnóstico do que a radiografia como método convencional, que é o ultrassom, o mesmo que a gente usou para funcionar. Então, esse mesmo método pode ver se a gente fica feliz aí depois da punção e ver que eu tenho uma pleura deslizando com o sinal da praia, né? Como a gente vê aqui à esquerda, com carinha feliz. Ou se não, aquilo que antes estava deslizando, e por isso sempre é bom fazer a evidência que antes estava deslizando ou não, né? E na ausência desse, ao menos se eu já vi que fiz o problema, ao menos eu já posso corrigir, né? Como a gente vê aqui na direita, ausência de deslizamento com o sinal da estratosfera, e que eu posso dar o diagnóstico aí sim com o ultrassom propriamente dito, vendo aí o nosso ponto pulmonar, essa intersecção, né, entre uma área que desliza e uma área que não desliza, ou mesmo fazendo essa referência no modo M, vendo a praia e a estratosfera no mesmo campo. Outras complicações o ultrassom nos possibilita ver? Pode. A gente está vendo aqui alguém que dissecou a carótida, aqui um hematoma após a punção, ou mesmo um pseudoneurisma femoral, ó, que a gente pode, inclusive, colocar o collar aqui para a gente ver um pouquinho melhor e visualizar, inclusive já guiar a conduta via complicação, e a gente faz o seu direcionamento. Então, se eu vejo o fio guia, vejo o seu posicionamento, excluo ou mesmo do diagnóstico da complicação, para que eu vou fazer outra coisa para ver o meu acesso e suas potenciais complicações após a punção guiada? Não tenho o que fazer. Não é de bom tom, não é necessário, né? Então, a gente não tem qualquer indicação, necessidade no raio-x pós a punção guiada pela ultrassonografia. Isso tudo tem um grau de recomendação muito legal quando a gente vê as recomendações atuais, vê que a gente tem um nível, né, um grau de recomendação sempre bem evidenciado, não só americana, mas também europeia, dizendo exatamente que isso é uma competência básica do intensivista, que isso tem que ser parte do nosso treinamento e que, óbvio, o treinamento ele tem que ser sequencial, sempre com teoria, baseado em prática, primeiro em modelo experimental, como o Phantom, que é o mais convencional, seguindo para a punção guiada supervisionada, jugular, depois os outros vasos. E que conforme a gente vai tendo uma maior expertise, funcionando, a gente tem uma tendência de melhorar como um todo, em preparação, em ergonomia, na anatomia, na higienização, no controle da agulha e no próprio procedimento. Então, esse é, sem sombra de dúvidas, né, o nosso
ponto de partida que fazer um acesso de modo seguro hoje é fazer ele de modo guiado. E aqui só para exemplificar e finalizar a nossa apresentação, uma boa demonstração de como isso funciona em toda a situação. Aqui um exemplo de um paciente que tinha mais de 200 quilos, pronado, e que a gente precisa puncionar. Poxa, vai supinar? Não, a veia continua lá, ó. A gente continua visualizando a veia, aqui está vendo a jugular do nosso paciente, vendo que ela colaba quando faz, então está própria para punção. A gente faz toda a preparação, aqui ó, a gente não tem uma capinha destinada, então a capa de videolaparoscopia, fez um fundo nela, colocou um pouquinho só de soro ali para fazer dentro dela para ser um meio de transdução. Aí vai dar, tô dando aqui para minha ex-residente, que hoje é minha diarista, a doutora Irla, aí, ó, passando o transdutor de ultrassom linear aqui para dentro da nossa capinha de vídeo. Ó, vai colocando, coloca até o final. Como o doutor Dalton mostrou lá, nos princípios físicos, o ar é inimigo do ultrassom, então a gente tem que acoplar e deixar ela bem acopladinha junto com o transdutor. Sempre recomendo, para evitar quebrar as coisas, derrubar, clampear e uma pinçazinha clampeando no campo para a gente ficar propriamente mais seguro que não vai cair o transdutor. Depois deixar bem amarradinho, aqui poderia ser uma liga estéreo, um dorso de o pulso de uma luva, aqui eu estou fazendo o próprio capinha da VDL, mas para deixar bem acoplado, para não entrar ar entre o transdutor e a capa. E depois de fazer todo esse circo, por assim dizer, a punção é muito rápida, né? Ela não tem por que demorar mais do que alguns segundos. Estou gastando um tempinho só para que não fique nem um pouquinho de ar propriamente. Vou usar o próprio sorinho, estou pegando o sorinho mesmo com a gaze molhadinha para botar e vou puncionar. Ó. 1, 2, 3. Acabou a punção, né? Paciente em prona, 200 quilos, 3 segundos, punção feita, catéter bem posicionado e acaba o nosso problema, né? Não precisou supinar, não precisou fazer nada e deu uma boa efetividade para o nosso método com a elevada segurança e a taxa de sucesso não precisa nem dizer. Então, concluindo, acesso guiado é uma boa prática, é extremamente custo-efetivo e sim, ele vale muito a pena, né? Ficou aí aberto para discussão e muito obrigado de novo pelo convite e por estar aqui entre amigos e pessoas que eu tanto estimo e admiro. Parabéns, Paulinho. Excelente apresentação, adorei. Agora nós vamos ver aí o grupo. Raíssa, você quer puxar aí as perguntas do... Isso. Do Mentimeter. Parabéns pela aula, Paulo. Achei bem bacana, né? Todos os dados e provando realmente que é o mais seguro fazer a contração, né? E eu sempre falo, né? A preparação é muito importante, tanto posicionar o paciente, escolher o melhor vaso, né? Ensinar mais de um vaso antes, porque uma coisa que a gente vê, às vezes, o pessoal pode experimentar todo já, e daí faz já a sepsia toda, e daí vai no vaso, e daí já o vaso está com trombo, o vaso não é o vaso ideal para punção. Então, fazer toda essa preparação, ver o vaso antes é essencial. Ver o pulmão antes para depois comparar como estava antes e como está depois da punção, né, em acesso alto. Então, essa preparação aí, eu acho que foi realmente a parte principal da aula, chamando atenção para esses dados. Eu vou então colocar aqui as perguntas da nossa. Daí vocês podem comentar aí as questões. Eu acho que todas elas foram sanadas aí durante a apresentação. Então, só lembrando aqui, depois vou passar para vocês de novo aí o QR Code do encontro de amanhã. Então, a primeira questão falava sobre princípios básicos, né? Então, a ecocardiografia utiliza radiação ionizante para avaliar o coração e os grandes vasos? Não, né? Então, utiliza ondas realmente de ultrassom. O modo M pode fornecer informações úteis para o timing de eventos cardíacos, como abertura e fechamento valvar?
Então, essa é a nossa questão correta, né? O Dr. Dalton mostrou ali, né? Se quiser comentar, o modo M é ideal para ver Isso, realmente o tempo isso. do evento, né? O modo M tem uma ótima resolução temporal, né? Então, por exemplo, a medida da veia cava inferior é melhor analisada através do modo M do que do modo bidimensional, porque ele consegue detectar melhor o deslocamento das estruturas. Perfeito. Letra C, o Doppler pulsado utiliza dois cristais separados para transmissão e recepção contínua do sinal de ultrassom. Fez confusão aí, né? O Doppler pulsado utiliza Um o cristal contínuo, apenas. um cristal apenas, né? Isso, E o Uhum. Doppler contínuo que utiliza dois cristais. Um vai emitir o sinal e um vai receber isso, continuamente, né? isso. B, ecocardiografia 3D é a única modalidade que permite a avaliação do fluxo sanguíneo? Não, 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 né? A gente pode fazer com Doppler pulsátil, né? Tranquilamente. Perfeito. Então, a resposta aí seria a letra B. Então, aqui, uma pessoa aí acertou. No pessoal, o comecinho das questões, o pessoal estava aquecendo ainda. Aí, ó. O modem pode fornecer informações úteis para o time. Perfeito, essa é a certa. Próxima questão, sobre as técnicas do Doppler ecocardiográfico, qual é a correta? Então, o Doppler contínuo permite localizar com precisão a origem de um sinal específico ao longe do feixe de ultrassom? Errado. Errada, né? O Doppler pulsado é capaz de quantificar velocidades muito altas sem limitações? Errado também. Também, é o contínuo, né? Ele inverteu aí um pelo outro. C, o Doppler pulsado oferece resolução espacial, enquanto o Doppler contínuo mede altas velocidades sem localização precisa. Verdade, verdade. Perfeito, né? Então, um complementando o outro aí, né? O PW, resolução espacial, e o contínuo, altas velocidades. E a D, o Doppler tecidual é utilizado principalmente para avaliar fluxos sanguíneos de alta velocidade nas válvulas cardíacas. Não, o TDI é para o miocárdio, né? Para o tecido. Isso aí, isso aí. O Então, a certa vai ser aí a letra C. Aqui o pessoal, todo mundo acertou essa. pessoal está estudando. Então, aí já. Terceira, o uso de ultrassonografia para acesso venoso guiado em tempo real. Qual a afirmação correta? O plano de varredura longitudinal é tecnicamente mais fácil que o transversal, pois mantém toda a agulha visível com menor habilidade do operador. O Dr. Pauli mostrou que não, né? O longitudinal é lindo, a imagem, mas ela tem uma curva de aprendizado um pouquinho maior, né? Para ter a segurança de ver toda a agulha, é um operador um pouco mais experiente. Eu gosto de ficar brincando que é o bonitinho, mas ordinário, né? Isso que Uhum. é muito lindo de ver, mas que muitas vezes nos coloca em apuros, sobretudo quando o campo de varredura não é grande, as estruturas são menores e maior profundidade, e sobretudo quando está em movimento, né? O paciente se mexendo, sobretudo, quando eu tenho maior possibilidade e necessidade de mudar o direcionamento da minha agulha, aí o transversal é mais fácil nesse sentido, né? Sim. Letra B, o transdutor de alta frequência tem menor resolução, mas maior penetração tecidual. Contrário aí, né? O transdutor de alta frequência tem uma resolução melhor, certo? Exato. E penetra daí, como vai perdendo energia nos tecidos, ele acaba tendo uma penetração menor. Então, tá ao contrário, é a letra B. Letra C, a compressão venosa durante a punção é um problema comum, especialmente na jugular interna, podendo levar à passagem inadvertida da agulha pela parede posterior do vaso. Essa aqui eu achei interessante, né? A imagem que você mostrou sobre o posicionamento, né, do paciente. Então, com a hiperextensão e rotação extrema, ela acaba a artéria indo realmente para baixo ali, a veia vai para cima da artéria, né? Então, esse problema realmente pode se tornar comum, ainda mais com o posicionamento aí de forma não tão adequada. Isso é um ganho da ultrassonografia, né? Porque tu tem a possibilidade de literalmente movimentar o vaso e de ganhar maior diâmetro para sua punção e dar mais segurança de uma maneira simples, não invasiva, sem gasto algum e sem risco para o paciente, né? Então é algo interessante e que muitas vezes ajuda muito. Sim.
E letra D, o Doppler colorido é obrigatório para diferenciar artérias de veias, em todos os casos? Às vezes é interessante, mas não é obrigatório, né? Então, a letra D está errada também. Então, o certo, aí vamos ver, é letra C, né? Nessa questão, o pessoal também aí, a maioria acertou. Compressão venosa durante a punção é um problema que pode ser comum, né? Conforme a gente vai tendo mais expertise aí, vai reduzindo o risco desse erro. Muito bom, pessoal. Deixa eu ver se tem alguém que tem dúvidas aqui. O pessoal elogiando aqui no QIA. O pessoal mandando Sempre abraço. aprendo muito com as aulas de Paulo Gotardo, viu? Sempre uma conferência. Ainda bem que eu dei minha aula antes da dele, viu? O pessoal só perguntou aqui, ó, excelente apresentação. Na sua experiência prática, considerando o risco de pneumotórax, a subclave ainda é considerada um dos melhores sítios para punção? É, ela continua sendo muito boa, né? Só que exatamente entra no aquilo que a gente comentou sobre curva de aprendizado e aquilo que as próprias recomendações apontam. Não é onde que eu vou começar a treinar, onde eu vou começar a fazer os primeiros procedimentos, mas depois que eu tiver com uma boa segurança para seguir a ponta da agulha o tempo todo, todo procedimento no final acaba sendo muito parecido, independente de onde, porque eu tenho um objeto que é a ponta da agulha e eu tenho um outro objeto que é o vaso ou qualquer outra estrutura que eu vou querer atingir, um pericárdio, se for para fazer uma pericardicentese, né, ou uma vesícula, se for para fazer uma drenagem aí de uma colecistite. No final, tudo é a mesma coisa, eu tenho que ficar seguindo a ponta da agulha até chegar naquele local e tenho que tentar fazer isso da forma mais segura possível. A possibilidade de deixar a axilar em cima de uma costela nos dá uma margem de segurança muito legal também com isso. Então, movimentar, do mesmo jeito que a gente movimenta o pescoço, eu consigo movimentar o ombro, eu consigo ver a extensão maior dela, não só perto da clavícula, mas estendendo próximo mais ao ombro do paciente, procurando um sítio de maior segurança também para o procedimento. Vai ser mais inseguro, por assim dizer, do que a jugular, se eu não tiver treinamento ou se tiver alguma complicação inerente, né? O paciente se movimentou na hora, ou eu tive algum problema, paciência, pode acontecer. E se acontecer, o ultrassom também nos dá uma possibilidade legal de dar o diagnóstico rápido aí com a ultrassonografia pulmonar, que até mesmo se for para drenar, é outra possibilidade legal, né? Que fazer uma drenagem guiada por ultrassonografia é outra aplicação muito bacana, fácil, mais fácil até do que o acesso, afinal o espaço intercostal ele tá lá quieto, né, literalmente, então passar ali o catéter é mais fácil ainda. Muito legal. Eu gosto muito do axilar também, só lembrando que pela técnica longitudinal, né? Inclusive, só progredir a agulha, está vendo a agulha muito bem visualizada, né? Porque senão o risco de pneumotórax realmente é grande, né? Ah, vou tentar aqui, não tá vendo bem a agulha, e vai introduzindo a agulha sem ter uma visualização boa. É receita para dar errado, né? Então tem que ter um treinamento aí bom para fazer esse acesso, mas é um acesso muito legal, muito bom mesmo. Isso que a Raíssa falou é muito importante, né? Não só para acesso de axilar, mas de qualquer acesso ou qualquer procedimento guiado. A gente nunca progride sem ver a ponta da agulha, né? Então a gente pode voltar, mas progredir nunca. Então a gente Uhum. sempre vai e volta sem nunca perder ela, seja no transversal, seja no longitudinal. Isso é importante demais. Perfeito, pessoal. Tema muito importante aqui para a gente, né? Parabéns pelas aulas, foram excelentes. Alguma consideração a mais, pessoal? Senão a gente vai encerrando e convidamos aí todos para a nossa aula da semana que vem, né? No mesmo horário, online, né? Lembrando que o nosso link de inscrição sempre fica lá na página inicial do site da MIB, tá bom? E daqui a pouco já aparece lá no site a inscrição para a próxima aula, na quarta-feira que vem às 5 da tarde. E estão todos convidados aí para manter os módulos aí, as aulas com a gente, toda quarta-feira às 17. Muito obrigada, pessoal. Obrigado, pessoal, e todos Obrigado a convidados. todos. Obrigado, Dalton. Obrigado, Paulo, Obrigado Raíssa. a todos. Grande Obrigado, abraço aí. parabéns. Obrigado, viu? Motiva semana que vem também todos Estamos aqui. Todos dados. estão convidados.